Graça e paz, irmãos, glória a Deus. Que bom estarmos juntos para cultuarmos ao Senhor nessa noite de domingo. Que o Senhor esteja falando e continue falando aos nossos corações nessa noite, agora através da palavra. Nós temos nos desafiado a esse tempo, de servirmos ao Senhor. Essa igreja tem entendido isso. E o Senhor tem trazido essa orientação ao nosso coração, quanto igreja, de servirmos uns aos outros, de servirmos a comunidade em que nós estamos, de servirmos com aquilo que nós temos, por maior ou menor que pareça ser. E hoje nós continuaremos falando um pouco mais a respeito desse assunto. O tema de hoje é fazendo parte da obra. Fazendo parte da obra. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 2. Nós vamos ler o capítulo 2, dois versículos do capítulo 2, e depois vamos ler o capítulo 3. Neemias 2, do 17. Verso 17 do capítulo 2 de Neemias, depois vamos até o verso 5 do capítulo 3 de Neemias. Se você não encontrou, vou esperar um pouquinho para que você encontre, para junto nós lermos a palavra do Senhor aí de Neemias. Amém? Encontraram? Vamos ler então? Neemias capítulo 2, do verso 17 em diante. Neemias 2, 17 em diante. Diz assim: Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquem mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse projeto. Verso 19. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Agora vamos lá para o capítulo 3. O sumo sacerdote Eliacibe e seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a torre do Sem, que consagraram, e até a torre de Ananeel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Isakur, filho de Iri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Asenaá. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesabel, fez os reparos. E ao seu lado, Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. Amém? Até aqui. Gente, quem tiver
com a expectativa de ter filhos, só tem aqui, ó, nomes bíblicos, viu? Só nome bonito, para botar nos meninos. Fala assim, eu quero o nome que está na Bíblia. Tu vai lá em Neemias capítulo 3, tem, ó, Mesesabel, Zadok, Baaná, só nome bom, viu? Deixa aí a sugestão. Irmãos, esse texto, eu acho interessante que o livro de Neemias, ele é escrito por Neemias, e ele que coloca para o leitor, para quem está lendo esse livro, como um relato pessoal. A gente costuma dizer que é um texto escrito em primeira pessoa. Ele está falando com o olhar dele. É como um filme que a câmera caminha na mão do ator. Vocês já assistiram o filme desse jeito? Ele está olhando, está sendo mostrado o olhar dele exato sobre aquilo que está acontecendo. E se você ler o capítulo 2 inteiro, você vai ver Neemias falando aquilo que ele estava sentindo com relação àquilo que o povo de Israel, que Jerusalém tinha passado. A cidade de Jerusalém tinha sido destruída há muitos anos atrás. Há muitos anos. E ela tinha sido destruída ainda na época do Império Babilônico, e os seus muros tinham sido queimados, derrubados. Muita gente morreu nessa época. Muitos foram sequestrados nessa época. Foram levados embora da cidade. Mas ficaram algumas pessoas morando na cidade no meio dessa destruição. E passaram-se anos, décadas, e nada foi feito. Eu imagino as pessoas olhando ali, sentindo talvez pena de si mesmos. Sentindo pena da situação em que a cidade estava, ou colocando culpa em alguém. Não, isso aqui deve ser culpa do governador que não faz nada, de Jerusalém. Porque nós estamos há mais de 90 anos, passando vergonhas, desprotegidos, ninguém faz nada. Ninguém se preocupa. E as coisas continuavam do mesmo jeito. Mas Deus coloca no coração de um homem que não estava lá, estava distante daquele lugar, mas ele era de lá. Os seus pais, os seus avós, ele vai dizer que os seus avós estavam enterrados em Jerusalém. Deus coloca no coração de um homem um descontentamento. Ele começa a ficar triste com esse negócio. Ele falou, preciso fazer alguma coisa. Do jeito que está, não pode ficar. Eu tenho que fazer alguma coisa. Isso vai trazendo preocupação a Neemias e tristeza a ponto do rei que ele servia, ele era o copeiro. Então, Neemias era aquele que levava à presença do rei as bebidas. O rei falava, estou com sede. Neemias que levava o suco de laranja, a água. E aparentemente Neemias sempre tinha um bom humor. Porque nesse momento da história, ainda no capítulo 2, vai dizer que o rei olha para Neemias e fala assim, por que você está triste? O que me leva a entender que não era um comportamento comum de Neemias se apresentar diante do rei triste. Ele não estava onde ele queria estar. Certamente não estava fazendo o que ele gostaria de estar fazendo, mas ele estava fazendo o melhor. Mas nesses dias, ele estava triste. Porque algo estava trazendo no coração de Neemias essa tristeza que era Jerusalém. E o rei Astaxerxes, pergunta a Neemias, por que você está triste? Por que seu semblante está triste? E Neemias vai falar para o rei, olha, é assim, desse jeito, não está bom lá. Eu tenho ouvido que o negócio lá não está legal. Eu tenho ficado triste com isso. Isso tem tirado minha alegria. Irmãos, o rei, ele não era nem do povo de Deus, né? Era um outro povo. Mas Neemias, ele tem uma atitude interessante. Ele pede ao rei autorização para ir para Jerusalém com um objetivo. Neemias não fala assim, rei, eu queria ir lá dar uma olhada. Eu queria ir lá para que lá eu pudesse chorar com os meus irmãos.
Eu queria ir lá para que eu pudesse olhar e me entristecer em loco, pessoalmente. Neemias não, ele vai falar: eu quero ir lá porque eu quero reconstruir aquilo que está quebrado. Eu quero ir lá, mas eu quero ir lá para fazer alguma coisa. E o rei dá autorização para que ele pudesse fazer aquilo que já estava no coração de Neemias. Irmãos, Neemias era um servo de um rei, diz que estava em um povo que estava distante de Jerusalém. Mas o que moveu o coração de Neemias foi: o que está quebrado precisa ser arrumado. E se Deus tem colocado isso no meu coração, Deus vai trazer os recursos necessários para que isso seja feito. Eu sou pequeno, mas eu vou lá mesmo sendo pequeno. Eu sou só um, mas eu vou fazer mesmo sendo só um. Porque Deus tem colocado isso no meu coração. Neemias sai, vai para Jerusalém, fica 3 dias em Jerusalém. O texto ainda no capítulo 2 vai dizer que ele dá uma volta na cidade, ele vê as ruínas, ele vê as portas queimadas, os muros derrubados. E depois ele vai chegar para o povo, para os líderes do povo, e vai dizer: nós vamos reconstruir esse negócio. A gente precisa. Bora lá, gente. Chega de ficar no meio dessa imundície. Chega de ficar olhando para aquilo que aconteceu e não se preparando para fazer aquilo que precisa ser feito. Eu não imagino como foi o discurso de Neemias, mas o que eu sei é que essas pessoas que eram líderes do povo dizem: Neemias, nós vamos fazer de jeitinho. Nós vamos lá. Parece que estava faltando alguém dizer um bora. Parece que estava faltando alguém abrir os olhos e dizer: olha, aquilo ali precisa ser feito. Irmãos, há muito tempo estava lá, os muros caídos, a vergonha estampada, a derrota que batia a lembrança constantemente. Neemias não foi lá para remoer o passado, Neemias foi lá para apontar para o futuro. Esse passado já foi, mas nós precisamos construir, reconstruir o que está quebrado, gente. Bora! Porque às vezes nós gastamos energia demais, olhando para aquilo que já passou. Ah, mas se tivesse sido assim, já foi. O que eu tenho controle é o meu presente. E o que eu faço com o meu presente me direciona ao futuro que eu espero. Irmãos, Neemias, ele se propõe, ele chama esse povo, ele conversa com esse povo, o povo compra a ideia, que até então era uma ideia, e vamos embora. Essa obra precisa ser feita. Mas para fazer, precisa de pessoas para fazer. E aí nós vemos no capítulo 3, famílias, homens, sacerdotes, líderes que se levantam para participar daquela obra que precisava ser feita e que até então era apenas uma ideia doida. Se levanta até outros homens, Sambalate e Tobias, e diz: esse trem não dá certo não. Esse projeto de vocês não vai para frente. E se tu for ler Neemias, tu vai ver que Neemias não gasta energia nem justificando para esse povo o que precisava ser feito, porque o foco dele era a obra, a missão, o projeto. E aí, irmãos, nesse texto, eu acho interessante quando Neemias vai conversar com os líderes, que ele diz assim, deixa eu ler de novo, o verso 2. Verso 2. Verso 17. Neemias diz: vejam a situação terrível em que nós estamos. Neemias não estava lá. Neemias estava na casa do rei, lá em outro país. Mas o coração de Neemias estava com o seu povo. E quando ele chegou lá, ele não falou assim: gente, olha a situação em que vocês estão. Gente, vocês precisam fazer alguma coisa. Eu vim aqui, enviado por Deus,
para falar para você que vocês têm que fazer alguma coisa. Não, Neemias está falando assim: nós estamos no mesmo barco e nós precisamos achar solução para a situação em que nós estamos. E é baseado nesse texto, irmãos, que eu queria falar um pouquinho sobre fazer parte da obra. Fazer parte da obra. Neemias voltou e organizou o trabalho dos judeus para reconstruir os muros. Com a determinação de Neemias, com a supervisão, com o incentivo, com a presença de Neemias, aquilo que não tinha sido feito há 90 anos, aquele trem estava do mesmo jeito, quebrado do mesmo jeito. Aquilo que estava há 90 anos parado, foi feito uma obra em mais ou menos 2 meses. E nós veremos como um trabalho tão grande foi feito em tão pouco tempo. Primeira coisa que eu ressalto é isso: Neemias, ele não era um patrãozão, ele era um líder. Ele chegou para liderar, ele não chegou para mandar os outros fazer. Ele chegou para falar assim: vamos fazer junto, eu estou aqui com vocês. Bora. Vamos pegar e começar por ali, mas eu estou lá. Vamos construir esse negócio junto. Quando Neemias vai conversar com os líderes, ele diz: nós estamos nessa situação. Ele se colocou dentro do problema. Nós só conseguiremos ajudar, fazer, se nós nos colocarmos dentro, não fora. Eu só consigo cuidar de alguém se eu me colocar no lugar em que ela está. A Bíblia vai falar de oração intercessória, é me colocar no lugar do outro, orar pelo outro. Não é o mimimi, né? Mas é entender, a pessoa está passando por uma situação, por uma dificuldade, por uma luta, eu preciso estar lá para ajudá-lo. Uma obra só vai funcionar se nós servirmos dentro da obra. Semana passada o pastor falou da figura do engenheiro de obra pronta, né? Da pessoa que não está, mas depois está pronta, ela está, e ela tem ideias maravilhosas, extraordinárias, e ele ainda fala assim: se vocês tivessem me chamado, eu tinha ajudado. Ou se eu tivesse feito isso aqui, tinha ficado mais bonito. Mas o depois que foi feito não tem resultado nenhum. Não dá para chegar para uma parede e falar assim: parede, afasta 2 metros para lá, porque o irmão está pedindo para ficar 2 metros para lá. Não vai. Então, durante a obra, seja qual for ela, que nós precisamos fazer juntos. Ou você faz junto, ou eu faço junto, ou eu evito fazer participações depois do trem estar pronto. Porque não vai gerar resultado nenhum. Pelo menos resultado bom, né? Pode gerar resultado ruim. Neemias, ele confiou em Deus e não em homens. Essa vontade nasceu no coração de Neemias, ele entendeu que isso tinha sido colocado por Deus. Se nós formos olhar no livro de Neemias, ele direciona a Deus e não a homens. Irmãos, quando Deus levanta, quando Deus chama, os reis obedecem. Quando Deus fala vai, Ele usa quem Ele quiser, da maneira que Ele quiser, para que aquilo que precisa ser feito aconteça. Nós precisamos entender isso. Porque às vezes nós colocamos em um lugar de exclusividade, na qual eu preciso fazer, porque se eu não fizer, não sai feito. Não é tão bom. Se essa for a motivação está errada. Minha motivação deve ser: eu preciso contribuir, porque é para o Senhor. Eu preciso fazer parte, porque isso vai glorificar o nome do Senhor. Não a nossa habilidade, não as nossas capacidades, mas o Senhor. Porque nós podemos cair no erro de achar que nós somos tão especiais que Deus precisa da gente.
Deus vai falar, rapaz, eu preciso de alguém para emendar um cano ali. Quem é que eu vou chamar? Rapaz, só tem uma pessoa. Eu vou ligar aqui o bate-sinal para chamar esse super-herói. Porque só existe ele no planeta Terra capaz de emendar o cano. Tem gente que se acha, às vezes inconscientemente, desse jeito. A nossa dependência tem que ser no Senhor. Neemias, ele não chamou, ele foi junto. Neemias falou, vai lá, gente. Já cheguei aqui, eu vou animar vocês. Bora lá. 1, 2, 3, 4. Cadê o grito de guerra? Vamos lá. Não, Neemias falou, bora, meu povo. Que hora é para acordar? 5 horas? Vou acordar mais vocês 5 horas. Eu vou levar uma garrafa de café lá pro acampamento, que nós já tomamos um cafezinho, o irmão ali leva um pãozinho de queijo, e de lá nós já vai para a obra. É desse jeito, gente. Eu lembro que a gente estava fazendo a base do prédio lá de Abel, né? E era um sábado, e sábado lá em casa é a segunda-feira de alguns, é aquele dia cheio de coisa. É cheio de coisa. Mas quando eu via uns irmãos indo, eu falava para assim, mas rapaz, eu tenho que ir. Moço, o trem lá tem irmão lá que leva um caldo de cana, menino. 10 da manhã, sol quente, tomar um caldo de cana geladinho, né? Mas eu olhava e falava, eu preciso ir, gente, talvez eu não possa ir todo final de semana, mas eu me sentia nessa necessidade. Eu preciso estar lá, servindo, junto com os meus irmãos, porque nós precisamos fazer juntos, irmãos. Outra coisa, não dê ouvidos para aqueles que não querem ver a obra acontecer. Está melhor ou está pior? Isso está melhor, né? Não dê ouvidos para aqueles que não querem ver a obra acontecer. Aparece Sambalate, aparece Tobias, aparece Gesem. Gente que fala assim, esse trem vai dar errado. Esse negócio não vai para frente. Esse dia o irmão na célula fez uma dinâmica sobre o sapinho mudo. Você já ouviu? Surdo. Você já ouviu falar do sapinho surdo? O sapinho surdo é assim, tem uma corrida de sapo. Corrida não. Estou trocando as modalidades de exercício, né? De esporte. O sapinho cai num buraco, 2 sapinhos caem num buraco. E aí eles começam a querer pular do buraco e sair do buraco. E aí aparece um sapão na boca do buraco e diz assim, ih, rapaz, dá não para vocês saírem não. Ó, ixi, esse buraco é fundo demais, moço. E o sapinho vai que pula e pula e pula. E o de cima falou, moço, não dá, moço. Tá vendo que não dá, tu é pequeno demais. Aí um sapinho desiste. E o outro continua pulando. E pula, e o povo dizendo não dá, e ele pulando. E o povo, não, moço, não dá, e ele pulando. E ele sai do buraco. Aí quando chega lá em cima, os outros sapos falam, moço, rapaz, tu é. E ele, O sapinho era surdo. Ele achou que o que o povo estava fazendo era incentivando ele lá em cima. Pô, vem, né? Às vezes a gente tem que ser meio surdo para algumas coisas, porque aquilo que precisa ser feito, deve ser feito, independente do que os outros dizem, acham ou pensam. Quando eu falo os outros, às vezes, não é aquela pessoa que está ao seu lado, mas é vozes que vêm na tua alma, dizendo você não é capaz, você não dá conta, você não sabe. E nós precisamos responder, dizendo sim, mas quem me chamou foi o Senhor. E se o Senhor me chamou para fazer, Ele vai me dar condições de fazer esse trabalho. Fazendo parte da obra. No capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, nós vemos algumas famílias. A primeira, verso 1, vai dizer que a primeira parte da obra começou pelo sumo sacerdote. Verso 1 vai dizer que o sumo sacerdote, junto com seus colegas, começam a obra. O sumo sacerdote, irmãos, era o responsável pelo templo. Era o responsável, era o chefão da igreja da época, apesar que o termo igreja não existia. Mas era o chefão do templo. Era o que oferecia os sacrifícios, é o que estava na presença de Deus.
esse foi o primeiro a pegar na colher para fazer o serviço. O líder, ele precisa ser exemplo na prática, fazendo. E nós precisamos, enquanto chamados à liderança, entender isso. Se você quer líder de célula, de ministério, que o seu liderado aprenda a pegar uma cadeira e tirar do lugar, ele precisa ver você pegando a cadeira e tirando do lugar. Se você quer que ele aprenda, depois da célula, na casa do irmão, lavar os pratos e botar lá limpinho, ou limpar o chão, ele precisa ver você fazendo isso também. Precisa ver uma participação ativa nossa. Não é dizer assim, gente, estou indo embora, mas vocês deixam tudo limpo aí, viu? Eu estou indo, mas eu vou deixar com vocês essa missão. Se houver uma necessidade, mas o exemplo é fundamental. E essa obra de Neemias, ela foi uma obra, essa obra citada em Neemias, de reconstrução dos muros, ela foi uma obra familiar, famílias se juntaram para fazer parte da obra. Ela foi uma obra colaborativa, o que me leva a entender que sozinhos nós fazemos muito pouco, mas juntos nós podemos fazer muitas coisas grandes. Sozinho a gente não dá conta de fazer muita coisa, mas quando eu me junto com mais um, com mais dois, nós podemos fazer coisas extraordinárias. E nós precisamos nos mobilizar para isso, fazermos juntos. E Satanás sabe disso. E por ele saber disso, ele coloca divisão para que divididos não haja trabalho grande sendo feito. Porque onde há divisão, não há crescimento. A Bíblia diz que um reino dividido não subsiste, não resiste. E tu acha que Satanás não sabe disso? Então, quando o negócio está dando muito certo, irmãos, comece a orar pela unidade, pela comunhão desse grupo, porque você tem a certeza, haverá seta dos capeta para querer causar divisão. Divisão de ideia, de pensamento, de opinião, algum probleminha para que haja uma divisão na liderança, nos membros, para que a coisa não avance. Porque se nós avançarmos juntos, Rondon fica pequeno, irmãos. Se nós decidirmos estar juntos e fazermos juntos, seguindo uma orientação, a Bíblia diz que onde há comunhão, Deus ordena a bênção de vida. Salmo 133 diz isso. E nós precisamos preservar, perseverar pela comunhão, se nós queremos fazer parte de uma obra. Essa obra tem gente, e gente é de todo jeito. Gente tem gosto diferente do seu, tem experiência de vida diferente da sua, tem defeitos diferentes dos seus. Mas quando nós falamos de obra, o nosso olhar não tem que estar para as pessoas que fazem parte da obra, mas para a obra. Tu imagina que construir um muro desse não deu trabalho? Não teve gente zangada? Quem é que pegou o meu martelo? Né? Aquele martelo da ponta assim, que tu põe um parafuso e tu... Já sei quem foi o fulano, aquilo ali gosta de ficar pegando as coisas dos outros. E minha maquita, quem foi que pegou? Tu acha que não tem problema, irmãos? Mas quando nós falamos de servir na obra, o nosso olhar tem que estar voltado para a obra, para o Senhor. Se houver situações a serem resolvidas, a gente resolve e avança. Resolve e avança. Porque Satanás quer que a obra pare, e para parar, ele vai trazer divisão, para que não haja crescimento. E nós não podemos permitir. Nós temos que olhar e falar, rapaz, tem um monte de coisa para fazer. Tem um monte de gente para nós cuidar. Tem um monte de pessoas que precisam de Jesus nessa cidade, na minha rua, na minha vizinhança.
na minha família, e eu preciso priorizar muito isso. E eu queria só abrir para falar sobre comunhão. Comunhão gera encorajamento. Onde há um ambiente de comunhão, há um ambiente de encorajamento. A comunhão, ela gera crescimento. A comunhão, ela gera ajuda, um ajudando o outro. A comunhão, ela gera força. E a comunhão gera amor. É desafiador mexer com gente? Demais. Mas é nesse ambiente desafiador que nós somos lapidados, moldados, mudados, quando nós nos relacionamos com pessoas. Nós crescemos quando nós nos aproximamos de pessoas. Nós aprendemos quando nós nos relacionamos com pessoas diferentes. E para fazer parte da obra, entenda, essa obra não é só você, não é só eu, mas é um grupo, é a Betel que está junto. E nós precisamos estar juntos, irmãos, para fazermos coisas grandes, para abençoar muitas vidas. Exemplo, o Congresso dos Jovens está chegando, está bem aí, final do mês. Final do mês não, segunda metade do mês. Bora lá, cuidar desse monte de menino, dar comida para esse monte de menino, né? Ser bênção para a vida desses monte de menino. Irmão, eu já participei de congressos quando era mais novo. E tem congresso que marcou minha vida até hoje. Palavras que eu recebi em congressos marcaram minha vida até hoje. E eu só fui marcado porque eu fui. Porque teve irmãos e irmãs que separaram dias da vida para cuidar de mim naquele lugar. Para interceder, para estar lá ajudando para que isso acontecesse. Se nós olharmos para esses jovens de hoje e entendermos que líderes, pastores, prefeitos, governantes, daqui pouco tempo serão esses jovens. E nós precisamos urgentemente colaborarmos para que eles aprendam mais de Deus, desenvolvam um caráter cristão. E isso não é automático, não é vir para culto que faz ninguém ser mais parecido com Jesus. O que nos torna parecido com Jesus é relacionamento com Jesus. E eu te falar, olha para os nossos jovens, nossos adolescentes, com esse olhar, cuidado, cuida desses meninos, cuida dessas meninas. Eu louvo a Deus que na minha adolescência eu tive muitas mães aqui na igreja, muitas irmãs que cuidaram de mim, muitos irmãos que cuidaram de mim. Porque eu te falar, eu tinha tendências psicopatas e coisas mais. Mas Deus foi bom. Botou gente no caminho para me ajudar a me parecer mais com Jesus. Né? Eu cito que na minha adolescência, mais da metade dos meus amigos não estão na igreja. Ao contrário, né? A vizinhança minha era a vizinhança... Pensa na vizinhança que a polícia gostava de passar por lá de vez em quando. Né? De vez em quando passavam uns pulando cerca, fugindo. Eram amigos de infância. Mas graças a Deus teve pessoas na igreja, na minha igreja, que me ajudaram e cuidaram de mim. Agora é a nossa vez de fazer isso também. Mas para isso precisamos fazer parte dessa obra. Para fazer parte da obra, irmãos, nós precisamos também enfrentar o perigo e continuar trabalhando. Aí você pode me dizer, não, eu entendi. E eu quero. Bora lá, vamos fazer o que precisar ser feito. Aquilo que tiver ao meu alcance, que tiver nas minhas forças, eu vou fazer, vou ajudar. Até o que não haja nenhum incômodo comigo. Que não atrapalhe minha rotina, que não atrapalhe minhas atividades, que não atrapalhe minhas coisas. Tu não vai ter tempo para servir na obra. Porque você não tem tempo, ninguém tem. Se falar assim, quem tem tempo, se for adulto, né? Adulto. Quem tem tempo na semana, levanta a mão. Ninguém levanta, porque ninguém tem tempo.
Se tu manda mensagem para alguém, a pessoa fala assim: como é que você está? Estou na correria, estou no corre. Eu converso com o pessoal já falando assim: e aí, como é que está o corre? Como é que está a correria? Subentendendo que já está a correria mesmo. Então, se nós não separarmos tempo, às vezes em horário não comercial, para fazermos algo, irmãos, a gente não faz. Não faz. Porque você vai falar: eu trabalhei o dia todo. E trabalhou mesmo. Não está errado, eu também trabalhei o dia todo. Mas se eu não coloco, eu vou me dedicar esse tempo para isso. Você e eu não teremos tempo, porque tempo não sobra. E nesse momento aqui no capítulo 4, Neemias ele recebe um aviso de perigo na obra. Havia uma notícia de que teriam inimigos tentando ir lá matá-los para que aquela obra parasse. Neemias fugiu. Neemias falou: gente, rapaz, deu ruim, corre, corre, corre. Pega aí a enxada e embora, cai na juquira, gente, que o inimigo está vindo. Fulano, corre, fulano. Pega o carote d'água aí para nós poder fugir. Neemias chega para o povo e fala: gente, a obra vai continuar. Só que agora tu vai botar a colher de pedreiro na mão e tu vai botar a espada na outra. Nós vamos estar preparados. Quer vir? Pois, menino, quem está preparado é nós. E aí ele definiu uma estratégia: se vocês ouvirem um barulho de uma buzina, vocês se juntam nesse lugar e o Senhor vai guerrear por nós. A força que Neemias traz nesse momento não é um exército que é criado por homens, mas a dependência e a confiança que ele tinha. Se Deus me chamou para isso, nada nem ninguém impedirá que isso seja feito. Seja o inimigo, seja o perigo, seja a fome, seja a nudez, seja a espada, seja a morte, nada impedirá que essa obra seja realizada. E a Bíblia diz que os homens ficavam do nascer ao pôr do sol, empunhando a espada enquanto trabalhavam. Irmãos, o povo de Deus é um povo corajoso. O povo de Deus é um povo que quando se levanta, ele se levanta para vencer. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus nos torna mais que vencedores. O povo de Deus é aquele povo que rompe com as portas do inferno. Nós não podemos nos apequenar, nos diminuir diante das circunstâncias que se levantam na caminhada. Não, eu estava fazendo algo para o Senhor, mas aconteceu um negócio, agora eu não quero mais mexer com isso. Irmãos, agora é a hora de você ter algo para testemunhar amanhã. Dizendo: irmãos, o inimigo veio e foi zangado. Só que ele esqueceu que eu sou filho do Criador de tudo. Irmãos, eu acho que eu falei na última mensagem, né? Nós precisamos lutar as nossas lutas, até que as nossas lutas se tornem testemunho. Às vezes na obra, no servir no reino, tem obstáculos, tem situações difíceis, tem treta, tem coisa para resolver, tem problemas, mas nós juntos podemos e devemos continuar avançando, continuar servindo, continuar caminhando. Nós somos chamados para fazermos parte da obra e precisamos responder a esse chamado. Não temos uma nação com muros caídos, mas temos uma nação caída no pecado, vidas que estão se lançando no inferno. Precisamos nos levantar e assumir o nosso lugar na obra. Nós não podemos nos contentar, nos conformar com tudo aquilo que nós temos visto, temos ouvido, sem que no nosso coração não haja uma dor, uma tristeza, algo que me move. De eu olhar e falar: Senhor, levanta a minha igreja, Senhor, levanta a minha célula, para ser bênção nesse lugar, para fazer diferença na vida dessas pessoas.
para servir no reino. Porque tudo aquilo que é ofertado na igreja, irmãos, é nós que fazemos. É a igreja que faz. A igreja não contrata um buffet para fazer a confraternização de final do ano. É as irmãs que falam assim: rapaz, eu quero cozinhar para os meus irmãos. É um irmão, uma irmã, um grupo que fala assim: eu quero limpar para os meus irmãos. E nós não podemos ser espectadores da nossa própria história, irmãos. De eu olhar e falar assim: rapaz, o banheiro não ficou nem muito limpo, acho que a irmã não caprichou. A irmã é voluntária, está lá porque ama a obra. E você e eu podíamos ter esse mesmo coração. No final do culto vai ter uma cantina abençoada, né? Espetinho, um monte de coisa boa. Irmã, é tudo voluntário. É tudo doado. Para a igreja, pela igreja e para a igreja. E nosso coração tem que entender isso. Nós estamos para servir os servos. Então tudo que a igreja faz, tudo que a igreja oferece, tudo que a igreja disponibiliza é voluntário. Tem profissionais que oferecem seus serviços gratuitamente para a igreja. Tem pessoas que pegam sua experiência profissional e aplicam na obra, na igreja. Glória a Deus por isso. Que se levantem mais homens, mais mulheres, porque tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos é útil para o reino. Na pregação passada o pastor falou: se todo mundo quiser falar hoje, quero servir, tem lugar para todo mundo. Ah, mas eu não sei fazer nada. Eu sei fazer crochê. Pensa no negócio evangelístico, é o tal do crochê. Evangelístico, crochê. Você vai fazer agora o crochê evangelístico. Ganhar vida para Jesus fazendo crochê. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de grandes coisas. Ele precisa de pessoas com disposição para fazer só isso. Às vezes nós olhamos e falamos: ah, mas não sei pregar, não sei cantar, então não posso fazer nada. Meu irmão, isso é pequeno diante de toda a obra que o Senhor tem. Então precisamos fazer parte da obra. E esse chamado é para mim e para você. Chegou o nosso tempo, chegou a nossa hora. Conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos abençoar vidas através das nossas próprias vidas.